Eu já me senti esquecido no fundo de um poço, como se minhas orações batessem nas paredes da espera e voltassem em silêncio, como se o milagre que eu tanto pedi tivesse sido arquivado no céu. Talvez você também esteja assim agora, orando há meses, talvez anos, esperando uma resposta que parecia tão próxima e depois ficou distante, sentindo que Deus ouviu, mas ainda não agiu. Hoje, porém, algo está mudando. Hoje Deus está tirando o seu milagre do poço e acelerando a resposta. O Salmo 40 declara que o salmista esperou com paciência no Senhor, e ele se inclinou para ouvir o seu clamor. Isso significa que nenhuma oração foi ignorada, nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum pedido sincero foi esquecido. O tempo de espera não foi abandono, foi preparação. Enquanto você achava que estava parado, Deus estava trabalhando em camadas que seus olhos não podiam ver. O texto continua dizendo que ele tirou o salmista de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. O poço mencionado ali não é apenas físico. Ele representa fases de confusão, humilhação, bloqueio e silêncio. E é exatamente desse lugar que Deus está começando a agir por você. Talvez o seu poço seja financeiro. Dívidas acumuladas, portas fechadas, oportunidades que nunca se concretizam. Talvez seja emocional. Um relacionamento que terminou, uma decepção profunda, uma sensação de vazio que insiste em permanecer. Talvez seja espiritual, uma fase em que você ora, mas sente dificuldade de perceber a presença de Deus. O Salmo 40 mostra que o poço não é o destino final. Ele é apenas o cenário de onde o testemunho começa. Existe uma diferença entre estar no poço e permanecer no poço. Hoje algo está sendo movimentado para que você não permaneça. Deus está acelerando processos que estavam em espera. Conversas que precisam acontecer estão sendo alinhadas. Decisões que dependiam de terceiros estão sendo influenciadas. Situações que pareciam travadas estão começando a se mover. A aceleração divina não é desorganizada. Ela acontece quando o tempo certo se encontra com a fé perseverante. O salmista disse que esperou com paciência. Isso não significa passividade, mas confiança contínua. Mesmo quando não havia sinais visíveis, ele permaneceu firme. E é essa perseverança que ativa a resposta. O que parecia esquecido está sendo lembrado. Aquela promessa que você quase desistiu de acreditar está sendo trazida de volta à superfície. Deus não perdeu o controle do seu processo. O silêncio não foi negativa, foi construção invisível. Quando o Senhor coloca os pés sobre a rocha, Ele está falando de estabilidade. Depois de um período de instabilidade emocional ou financeira, Ele estabelece firmeza. Aquilo que antes parecia frágil começa a se tornar sólido. O medo que antes dominava começa a perder força. Talvez você tenha se perguntado por que outras pessoas avançam enquanto você parece estagnado. O Salmo 40 mostra que o tempo de cada um é individual. A espera não significa atraso permanente. Significa que Deus está escrevendo uma história específica, e quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Existe também um detalhe importante no texto. Ele colocou um novo cântico na boca do salmista. Isso significa que a fase muda não apenas externamente, mas internamente. Antes do milagre se tornar público, ele se torna convicção no coração. Antes da resposta aparecer, a esperança é renovada. Hoje, enquanto você ouve esta oração, algo começa a emergir do fundo do poço. Aquilo que estava enterrado sob frustração começa a ganhar forma. O que parecia distante começa a se aproximar. Deus está inclinando os céus para ouvir novamente o seu clamor, não porque Ele não ouviu antes, mas porque o tempo da manifestação está chegando. Se houve humilhação, haverá honra. Se houve atraso, haverá aceleração. Se houve silêncio, haverá resposta clara. O mesmo Deus que permitiu o processo é o Deus que determina o momento da saída.
Talvez existam pessoas que não acreditam mais no seu milagre. Talvez até você tenha começado a duvidar. Mas o Salmo 40 revela que quando Deus decide levantar alguém do poço, muitos verão e confiarão. O seu testemunho não será apenas pessoal, ele será inspiração para outros. Enquanto esta palavra entra no seu coração, fortaleça sua fé. Continue declarando que o tempo de Deus é perfeito. Continue afirmando que o poço não é permanente. Continue confiando mesmo quando os sinais ainda são discretos. Existe movimento acontecendo agora. Ajustes sendo feitos. Portas sendo preparadas. Pessoas sendo posicionadas. O que parecia enterrado está sendo resgatado. O que parecia esquecido está sendo lembrado. A aceleração não será confusa, será clara. Você perceberá quando acontecer. Haverá sinais, pequenas confirmações. Portas que antes não respondiam começarão a abrir. Mensagens que antes não chegavam começarão a aparecer. O ambiente começará a mudar. O Salmo 40 mostra que depois da espera vem o estabelecimento. Depois do lodo vem a rocha. Depois da instabilidade vem a firmeza. E é exatamente isso que está começando na sua vida. Não desista agora. Não pare no meio do processo. O poço já não tem mais autoridade para te reter. A resposta já começou a se mover. O milagre não está perdido. Está sendo levantado. Continue em oração. Permaneça em fé. Se essa palavra fala com você, mantenha seu coração aberto e siga firme, porque Deus está tirando seu milagre do poço e acelerando a resposta. E quando Ele age, ninguém pode impedir. A fase do poço cria marcas profundas na alma. Não é apenas sobre a demora da resposta, mas sobre as perguntas que surgem durante a espera. Questionamentos silenciosos, comparações inevitáveis, a sensação de estar ficando para trás enquanto o mundo continua avançando. O Salmo 40 revela que a espera faz parte da jornada, mas não define o destino. O destino é a rocha. O destino é a estabilidade. O destino é o cântico novo. Existe algo poderoso acontecendo quando Deus decide acelerar uma resposta. A aceleração divina não ignora o processo anterior. Ela utiliza cada detalhe dele. Tudo o que você aprendeu no tempo de silêncio está sendo incorporado ao tempo da manifestação. A maturidade que nasceu na dor agora sustenta o milagre que está chegando. Se a resposta tivesse vindo antes, talvez você não estivesse preparado para mantê-la. Agora está. O texto bíblico diz que ele firmou os passos. Isso significa direção clara. Durante o tempo no poço, muitos passos foram inseguros, decisões tomadas com medo, caminhos interrompidos pela dúvida. Mas quando Deus estabelece a rocha, Ele também estabelece clareza. Você começa a enxergar com mais precisão. O que antes era confuso ganha definição. O que antes parecia impossível começa a parecer viável. Talvez o seu milagre envolva uma restauração específica. Um relacionamento que parecia encerrado. Uma oportunidade profissional que parecia perdida. Um projeto que ficou abandonado por falta de recursos. O Deus que tirou o salmista do lodo é o mesmo que restaura o que parecia irrecuperável. E quando Ele acelera, as conexões certas acontecem no tempo certo. A aceleração pode começar de forma discreta. Pequenos sinais, pequenas portas, pequenas confirmações. Não despreze os começos aparentemente simples. Muitas vezes o milagre começa como um sussurro antes de se tornar testemunho público. O importante é perceber que algo começou a se mover. O poço também representa vozes negativas. Enquanto você estava lá, talvez ouviu críticas, julgamentos, previsões pessimistas. Talvez disseram que não daria certo, que já era tarde demais, que você deveria desistir. Mas o Salmo 40 mostra que a última palavra não pertence às circunstâncias nem às opiniões humanas. Pertence ao Senhor que se inclina para ouvir. Inclinar-se é gesto de proximidade. Deus não observa de longe. Ele se aproxima.
Ele conhece os detalhes que ninguém mais conhece. Ele entende as lágrimas que você não contou a ninguém. Ele ouviu as orações feitas em silêncio, no quarto, no carro, na madrugada. Nada disso foi ignorado. Existe também uma transformação interior acontecendo, enquanto o milagre é levantado do poço. A ansiedade que antes dominava começa a perder força. A comparação deixa de fazer sentido. A confiança passa a ocupar espaço. Você começa a perceber que o tempo de Deus não foi desperdício, foi preparação estratégica. O Salmo 40 fala sobre confiar no Senhor e não se voltar para os arrogantes, nem para os que se desviam para a mentira. Isso significa que durante o tempo de aceleração será necessário manter o foco. Haverá distrações, haverá atalhos que parecem mais rápidos, mas não são sustentáveis. A resposta de Deus não exige manipulação, exige fidelidade. Talvez você esteja sentindo agora uma mistura de expectativa e cautela. Expectativa porque algo parece diferente. Cautela porque já se decepcionou antes. Mas desta vez é diferente. Não é emoção passageira, é alinhamento espiritual. Quando Deus decide agir, Ele confirma de maneiras consistentes. O milagre que está sendo retirado do poço não virá apenas para resolver uma necessidade momentânea. Ele trará a estabilidade. Assim como os pés foram colocados sobre a rocha, sua vida entrará em uma fase mais firme. O que antes era instável será consolidado. O que antes dependia de circunstâncias frágeis será sustentado por bases sólidas. Há também uma restauração de alegria envolvida. O novo cântico mencionado no Salmo não é apenas metáfora, é símbolo de renovação emocional. Depois de um período de peso e cansaço, haverá leveza. Depois de um tempo de incerteza, haverá gratidão. E essa alegria não será superficial, será resultado de intervenção real. Não pense que o tempo no poço anulou sua identidade. Ele apenas refinou. Muitas vezes Deus permite fases ocultas para fortalecer caráter, alinhar prioridades e remover dependências erradas. Agora, quando a resposta se manifestar, você saberá reconhecê-la e valorizá-la. Se essa palavra confirma algo dentro de você, continue alimentando essa fé. Declare que o milagre não está perdido. Afirme que a resposta está sendo acelerada. Permaneça firme, mesmo que tudo ainda não esteja completamente visível. A aceleração pode estar nos bastidores, mas os efeitos logo aparecerão. O Deus do Salmo 40 é especialista em reverter cenários improváveis. Ele transforma lama em fundamento, transforma espera em testemunho, transforma silêncio em cântico. E é exatamente isso que está começando a acontecer na sua história. Continue atento aos sinais, continue orando com expectativa, continue confiando mesmo antes da confirmação final. Porque quando Deus tira alguém do poço, Ele não faz isso parcialmente. Ele estabelece, firma e honra. A resposta que você quase esqueceu está sendo reativada. O pedido que parecia arquivado está sendo revisitado. O céu não perdeu seu endereço. O milagre não perdeu seu nome. E o tempo da aceleração já começou. Permaneça firme. A rocha está mais próxima do que você imagina. Existe um momento específico em que a mudança deixa de ser apenas promessa e começa a se tornar evidência. É exatamente esse ponto que está sendo alcançado agora. O tempo no poço produziu resistência, mas também produziu profundidade. E profundidade sustenta milagres duradouros. O Salmo 40 não termina no resgate. Ele continua falando de propósito, testemunho e confiança renovada. Isso significa que a retirada do poço é apenas o começo de uma nova estação. Quando Deus tira alguém do lodo, Ele não faz isso para que a pessoa volte ao mesmo ciclo. Ele estabelece um novo padrão. A rocha representa firmeza contínua, representa estabilidade emocional, espiritual e prática. Aquilo que antes era marcado por oscilações constantes começa a entrar em equilíbrio. Decisões passam a ser tomadas com segurança. Caminhos se tornam mais claros.
A sensação de estar perdido começa a desaparecer. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando sair do poço por conta própria, que agora até estranha a ideia de ajuda divina. Mas o texto é claro. Foi o Senhor quem inclinou os céus e ouviu o clamor. Isso significa que a intervenção não depende apenas da sua força. Depende da fidelidade dele. E a fidelidade de Deus não falha. O milagre que está sendo retirado não é improvisado. Ele foi preparado durante todo o processo. Enquanto você estava aprendendo a confiar, Deus estava organizando detalhes. Enquanto você lutava contra pensamentos de desistência, Ele estava ajustando circunstâncias. Nada foi desperdiçado. Cada lágrima teve propósito. Cada espera teve função. Existe também uma restauração de dignidade acontecendo. O poço muitas vezes expõe vulnerabilidades. Pessoas podem ter visto sua fraqueza, sua dificuldade, seu momento de escassez. Mas quando Deus levanta alguém, Ele restaura a honra. Aqueles que testemunharam sua luta também testemunharão sua superação. O Salmo afirma que muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Seu testemunho fortalecerá a fé de outros. A aceleração da resposta não significa ausência de responsabilidade, significa parceria. Deus move o invisível, mas você caminha no visível. Quando a porta começar a se abrir, será necessário atravessá-la com coragem. Quando a oportunidade surgir, será preciso agir com fé. A rocha oferece estabilidade para que seus passos sejam firmes. Talvez o que mais marcou o tempo no poço foi o silêncio. A ausência de sinais claros, a sensação de falar e não ouvir resposta. Mas agora, a comunicação começa a se tornar evidente. Confirmações surgem. Direções se tornam mais nítidas. O coração encontra convicção onde antes havia dúvida. O Salmo 40 também fala sobre confiar plenamente e não se apoiar em mentiras. Isso revela que durante o tempo de espera, você foi desafiado a escolher entre acreditar na promessa ou acreditar no medo. Agora essa escolha se torna visível nos resultados. A fé sustentada no invisível começa a produzir efeitos concretos. Se houve portas que se fecharam abruptamente, não foram definitivas. Algumas foram proteção, outras foram redirecionamento. O que parecia perda pode ter sido livramento. E quando a resposta certa chega, você entende por que as anteriores não se concretizaram. Há uma renovação de visão acontecendo. Durante o tempo no poço, o foco muitas vezes fica limitado às paredes ao redor. Agora o horizonte se amplia. Novas possibilidades entram no campo de visão. Sonhos que estavam adormecidos começam a despertar novamente. Não permita que a memória da dor impeça você de viver a alegria da resposta. Muitas pessoas, depois de tanto tempo esperando, têm dificuldade de celebrar quando o milagre chega. Permanecem desconfiadas, receosas. Mas esta nova fase exige confiança, exige gratidão antecipada. Se esta mensagem está fortalecendo sua fé, continue firme. Continue declarando que o tempo da aceleração chegou. Continue alimentando sua mente com a palavra. A constância espiritual sustenta o milagre quando ele se manifesta. O Deus que tirou Davi de situações improváveis, que levantou José do cárcere, que restaurou Pedro após a negação, é o mesmo que age hoje. Ele não está limitado ao passado bíblico. Ele continua intervindo na história de quem confia. O poço não definiu sua identidade. Ele apenas revelou sua resistência. Agora a rocha revelará sua estabilidade. O cântico novo revelará sua alegria. E o testemunho revelará a fidelidade de Deus. Pode ser que a resposta venha de uma forma diferente da que você imaginou, mas ela virá alinhada ao propósito. Muitas vezes Deus responde não apenas ao pedido imediato, mas à necessidade mais profunda. Confie na forma como Ele escolhe agir. A aceleração não é ansiedade, é cumprimento. Não é pressa desorganizada, é alinhamento perfeito entre tempo e promessa. O que estava preparado nos bastidores começa a aparecer na superfície.
Olhe para frente com expectativa. O passado no poço não é mais sua realidade atual. A nova estação começa com passos firmes, começa com clareza, começa com estabilidade. Permaneça vigilante espiritualmente. Continue orando mesmo depois da resposta. Continue agradecendo mesmo depois do milagre. A gratidão mantém o coração alinhado. O Salmo 40 é uma declaração de que esperar valeu a pena, de que confiar produziu resultado, de que o clamor foi ouvido. E essa mesma verdade está sendo escrita na sua história. O milagre não está mais enterrado, está sendo levantado. A resposta não está mais distante, está se aproximando com rapidez controlada pela sabedoria divina. O tempo de lodo está sendo substituído por tempo de rocha. Caminhe com essa convicção, fale com essa confiança, viva com essa expectativa, porque Deus está tirando seu milagre do poço e acelerando a resposta. E quando Ele estabelece alguém sobre a rocha, ninguém consegue empurrar de volta para o fundo.